Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro neste domingo, já aqui em Guayaquil, Equador. O assunto é Copa Libertadores da América. Terça-feira tem a estreia diante da equipe do Barcelona. Técnico Arthur Jorge não poderá contar ainda com Lucas Romero, que nem vem com a delegação aqui para o Equador. Expectativa por mudança, Cruzeiro afundado na zona de rebaixamento. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Neste domingo de Cruzeiro treinando em São Paulo, em Guayaquil, agora para o compromisso diante da equipe do Barcelona, e o Cruzeiro estreando na terça-feira na Copa Libertadores da América. Claro que ainda repercute mais um vexame protagonizado pelos jogadores, a derrota para o São Paulo, a goleada no Morumbi, e o Cruzeiro estacionado na zona de rebaixamento. Em termos de Campeonato Brasileiro, tem o compromisso de domingo diante da equipe do Red Bull Bragantino. Esse jogo no Mineirão e o Cruzeiro tendo aí um adversário importante e que vem de bons resultados na Série A do Campeonato Brasileiro, incluindo a ótima vitória do Red Bull Bragantino sobre o Flamengo. Mas assunto Campeonato Brasileiro somente a partir de quarta-feira, porque agora é Copa Libertadores e até terça a concentração do Cruzeiro aqui no Equador, Hotel Hilton, Guayaquil, e o time que volta a disputar um duelo de Copa Libertadores depois de 7 anos. E o técnico Arthur Jorge não terá Lucas Romero. Ele estava com a delegação em São Paulo, ele reclamou de um incômodo, chegou a passar por exame de imagem, não teve nenhuma lesão importante constatada, tentou treinar neste domingo no CT do Corinthians e voltou a reclamar do incômodo. Com isso, foi cortado da viagem. Ele viria com a delegação aqui para o Equador, mas já retornou a Belo Horizonte. Começa a partir de agora um tratamento intensivo para que possa, quem sabe, voltar no final de semana. Mas a presença dele contra o Red Bull Bragantino não é assegurada, e o Lucas Romero, que vem fazendo muita falta nesse time do Cruzeiro, ele até conseguiu atuar ali alguns minutos diante da equipe do Vitória, mas reclamou deste incômodo muscular. Nada a ver com a questão da fratura na costela, mas, claro, ainda é resquício do que a gente já falou por várias vezes aqui na Samuca TV. O nosso Thiago Valu trouxe uma época a preparação física do Cruzeiro. Para recuperar, vamos precisar de mais tempo. Os jogadores do Cruzeiro, muitos aí naquele ritmo lá forte de campeonato mineiro com campeonato brasileiro, muitos se desgastaram, e o que era esperado. O jogador chegou a atuar aí com dor, o próprio Caio Jorge falou sobre isso, e é um legado aí negativo, né, que ficou da comissão técnica do Tite, e o Arthur Jorge terá esse desafio com todo o departamento de fisiologia, principalmente, que é o responsável aí por essa situação de carga e tudo que vinha sendo trabalhado na época com a comissão do Tite. E o Departamento de Saúde e Performance, 24 horas por dia, para deixar os jogadores o melhor possível neste momento de bastante dificuldade na parte física dos atletas do Cruzeiro. Mesmo assim, Arthur Jorge vai colocar em campo aí um time forte, por mais que a expectativa é de que tenha realmente mudança. Por exemplo, o William poderia deixar o time para uma titularidade de Cauã Moraes. Lucas Silva poderia voltar a ser titular na vaga do Matheus Henrique, e outras situações aí que o Arthur Jorge vai avaliar. O Cruzeiro que treinou no CT do Corinthians. Cara, o William, não tem cabimento deixar o William como titular mais não. Se continuar deixando o William de titular, a torcida vai
vai começar a pegar no pé do Arthur Jorge, porque não tem cabimento deixar o Willian de titular. Goleiro, por mim, colocaria o Otávio. Por mais que, é da base, não sei o que, mas pode ter certeza que ele é melhor do que aquele Matheus Cunha. Porque Matheus Cunha também no gol não dá, ainda mais no jogo Libertadores. No Brasileirão já não tá dando conta, imagina no jogo da Libertadores. E fecha a preparação nesta segunda-feira à tarde aqui em Guayaquil, provavelmente aí o Cruzeiro treinando ou no estádio do Emelec ou no CT do Emelec, porque é adversário do Barcelona, o Barcelona que vem bem, vem de vitória inclusive sobre a LDU fora de casa, e o torcedor bastante animado com essa estreia na Copa Libertadores, Grupo D da competição continental. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e bora para mais conteúdo do Cruzeiro, hein? Galera, estamos aqui à porta do Hotel do Cruzeiro, Hilton, em Guayaquil, Hilton Colón. O Cruzeiro chegou há pouco e com uma informação bem importante aí. Claro que vamos apurar mais para frente, mas a confirmação veio até do próprio Cruzeiro. O Wallace estava com a delegação em São Paulo, ele foi cortado, não veio com a delegação aqui para Guayaquil, está fora desse jogo da Copa Libertadores. Segundo o comunicado do Cruzeiro, o Wallace, ele descumpriu uma norma de conduta, ele desacatou essa norma e uma decisão da diretoria. O Wallace teria desrespeitado aí um companheiro, então por isso foi cortado deste jogo e vamos ver o que vai acontecer com a sequência. O atleta que ficou no banco diante da equipe do São Paulo e agora de volta a Belo Horizonte por descumprir uma norma de conduta do Cruzeiro, desrespeitando um companheiro e cortado da delegação. Na verdade, depende, né, da situação. Vai que o desrespeito dele é chamar o cara de ruim, você não jogou nada, aí respondeu que ele é banco, que ele também não joga nada. Não, brincadeira, rapaziada. Essa questão de desrespeito realmente não pode acontecer em hipótese alguma, seja em qualquer circunstância. Ninguém pode ficar desrespeitando a outra pessoa. E quanto ao Wallace, cara, eu não sei nem por que esse cara tá no Cruzeiro ainda. Não sei como que a direção do Cruzeiro ainda mantém um cara como este dentro do elenco. Às vezes pode ser que ele seja até uma maçã podre dentro do elenco. Às vezes o que acontece lá dentro do elenco tá rachado e tal, aí a gente não sabe, porque às vezes não tem outra explicação. Salário, tudo em dia. A estrutura do Cruzeiro é estrutura fenomenal. Todos os jogadores que passaram aqui depois da reforma que Ronaldo, do que Pedrinho fez, falaram que a estrutura do Cruzeiro é muito boa. Então, não tem explicação, às vezes, para o que está acontecendo dentro de campo. Então, é começar a cortar esses jogadores, seja por ato de indisciplina, seja por má vontade, encostar mesmo, deixar. Eles recebem em dia, tem um salário alto, não quer sair para receber um salário baixo, então encosta. Deixa encostado, então, vai treinar separado, vai fazer algo do tipo. Porque se eles realmente quiserem jogar, eles vão procurar outro contrato, vão procurar outro time. E esse cara é uma surpresa, ainda ele está no Cruzeiro. Então ele ser cortado do time, pra mim já nem volta mais. Pode ficar lá, já treinar separado, procurar outro clube, ou deixa ele sentar no contrato dele e ficar lá. Porque esse cara não tem explicação dele ainda estar no Cruzeiro ainda não. Porque o Cruzeiro também vai estrear numa competição internacional, só que o fim de semana, gente, foi horrível. Horrível. Péssimo. Foi péssimo. O torcedor cruzeirense está de cabeça inchada e muito por conta disso aqui, né? O Cruzeiro foi goleado por 4-1 em São Paulo pro tricolor paulista no sabadão. A situação do Cruzeiro é complicada na tabela de classificação. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que tá a tabela. Tá lá Pensa, embaixo. foram 30 pontos disputados no Campeonato Brasileiro até aqui. 10 jogos. 10 vezes 3, cada jogo vale 3 pontos, 30 pontos. O Cruzeiro só conquistou 7. É muito pouco. É campanha de time rebaixado. O Cruzeiro tem um pouco menos de 25% dos pontos disputados. Então, é um sinal de alerta importante. Vamos ver como é que foi o jogo contra o São Paulo. Logo de cara, aos 8 minutos, o Djalma derrubou o Arthur na área. E aí foi pênalti para a equipe do São Paulo. E o Caleri bateu, fazendo 1-0 para a equipe paulista já no início do jogo, que já dá uma desarranjada nos planos do Arthur Jorge para a partida.
Depois dessa bola enfiada, o Ferreirinha chuta por baixo das pernas do goleiro Matheus Cunha e amplia para o São Paulo 2-0 já no primeiro tempo. No segundo tempo, Christian, sempre ele, já aos 2 minutos da segunda etapa, diminuiu para o Cruzeiro no segundo pau depois do chute do Arroio. E olha, o Cruzeiro teve a oportunidade de empatar. Cabeçada do Matheus Pereira, que o Rafael defendeu muito bem, e depois vieram os golpes de misericórdia, né? Ferreirinha estava inspirado, fez o terceiro, e aí aos 46 do segundo tempo, o Ferreirinha fez o hat-trick, né, que a gente chama quando um jogador faz 3 gols na mesma partida, para transformar o que já era 3-1 em goleada. Jogada pela esquerda do São Paulo, cortou para o meio e bateu no canto do goleiro Matheus Cunha. Vitória do São Paulo por 4-1 em São Paulo. Uma derrota dura para o Cruzeirense, que tinha ficado muito empolgado depois da estreia do Arthur Jorge. Vitória por 3-0 sobre o Vitória aqui em BH. Aí a gente procura uma explicação, né? Porque o Cruzeiro foi tão bem na estreia do Arthur Jorge na semana passada e agora esse placar aí é assustador, né? Pois é, né? Foram 2 jogos distintos, né? Bem opostos também, e o Cruzeiro tentou explicar logo depois. O Lucas Silva, que entrou no jogo no decorrer da partida, ele pediu primeiro desculpas e tentou dar explicações pelo resultado. Vamos ouvir. Nos perdemos um pouco na partida, mas sem muito o que falar, é pedir desculpa ao torcedor, reconhecer esse momento, e hoje saímos daqui envergonhados e vim aqui para pedir desculpa ao torcedor. Irregularidade, né? O Cruzeiro o Arthur Jorge certamente vai tentar ajustar essas coisas, mas o Cruzeiro tem ido mal, principalmente defensivamente, né? Tomar 4 gols num jogo como esse realmente assusta o torcedor e deve ter assustado a comissão técnica também. Vamos ver a classificação. Bora mostrar como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro depois dessa 10ª rodada. Palmeiras venceu fora de casa, a gente tá mais líder do que nunca. 25 por quem segura o Palmeiras, meu Deus. Agora com 5 pontos de diferença pro São Paulo, que é o segundo colocado. O Galo vem aqui, ó, na 8ª colocação com 14 pontos. Mas o prognóstico é bom, viu? Olha só, o Galo tá só a 3 pontinhos da turma do G5, que vai pra Libertadores do ano que vem. É uma vitória que coloca o Atlético, de fato, como eu falei, pleiteando nessa parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Passando para a parte de cada tabela, essa é a parte que assusta o torcedor cruzeirense. O Cruzeiro segue estacionado com apenas 7 pontos e voltou para a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, à frente apenas do Mirassol, que está com 6 pontos. Agora você vê, o Cruzeiro está a 3 pontos do Corinthians, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Corinthians que tropeçou e demitiu o técnico Dorival Júnior. Campeonato Brasileiro é impressionante, né, Lili? A média estamos mantendo 10 rodadas e 10 técnicos demitidos. Futebol brasileiro é uma máquina de moer técnico, dança das cadeiras, sempre é impressionante. Mas atenção, né, pro Cruzeiro, que vive realmente uma má fase no Campeonato Brasileiro. São 10 jogos, 5 derrotas e apenas 1 vitória. São 20 gols sofridos. Dá uma média de 2 por jogo, Lili. O Cruzeiro tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Não, e aí agora o Campeonato Brasileiro pro Cruzeiro vai se resumir a não cair. É, porque você pensa, 10 rodadas já passou praticamente 1/4 da competição, 25%. Então o Cruzeiro vai ter que fazer um campeonato de recuperação, esse vai ser o objetivo do Arthur. Claro que tem a Libertadores, claro que o Cruzeiro tem um grande elenco, mas o início foi tão ruim que agora já acende o alerta para, assim, muito difícil do Cruzeiro brigar pelo título, brigar por uma vaga direta na Libertadores. Um pouquinho para segurar aí, Isso, né? vai ter que sanar os danos primeiro para depois pensar mesmo. numa ascensão. E outra coisa, tem pouco tempo para corrigir esses erros e melhorar para a estreia na Libertadores. Justamente, já é amanhã o jogo, a estreia da Libertadores, e é uma parada duríssima. Barcelona de Guayaquil no Equador, Cruzeiro no grupo D, o jogo é amanhã às 9 horas da noite, Cruzeiro estreando fora de casa. É uma estreia com muita expectativa, o Cruzeiro volta à Copa Libertadores depois de 7 anos e tem 2 notícias importantes. O Cruzeiro foi de São Paulo direto para o Equador nessa logística e 2 jogadores que foram com a delegação para enfrentar o Tricolor Paulista pelo Campeonato Brasileiro foram cortados. O Lucas Romero, que é um jogador importantíssimo, tinha se recuperado daquela lesão na costela depois da final do Campeonato Mineiro, ficou de fora, foi cortado da partida contra o São Paulo por conta de lesões na coxa e foi cortado também nessa viagem do Equador. Então voltou direto para Belo Horizonte para se recuperar. E o Wallace, volante que também estava com a delegação do time em São Paulo, também foi cortado, mas aí por um motivo que não foi de lesão. Ele foi cortado por questão de comportamento. Segundo o Cruzeiro, ele desrespeitou um companheiro e voltou também para Belo Horizonte mais cedo. Ou seja, Cruzeiro com menos 2 meio-de-campos para essa partida contra o Barcelona de Guayaquil, mas é uma partida muito importante e a gente vai ficar em cima nessa estreia do Cruzeiro pela Libertadores. Amanhã você volta? Volto, tô agarrado. É, porque agora, né, não sei, cada dia... Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e bora para mais conteúdo do Cruzeiro, hein?